no nosso vídeo nós vamos explicar a vocês o exercício que está feito no quinto módulo, onde a gente tem por objetivo o desenvolvimento de uma planilha e de um cronograma feito na ferramenta Project, porque a gente saiba construir um orçamento, né, uma estimativa de custo de um pequeno projeto na área de engenharia. Então o objetivo nosso aqui de aprendizagem desse vídeo é aprender como elaborar um cronograma e estimativa de custo desse pequeno projeto, né, utilizando essas ferramentas eletrônicas. No módulo a gente tem a parte já feita para vocês escrita. Nós temos o objetivo com o vídeo de eu poder mostrar a vocês como a gente vai criar a fórmula e construir as planilhas e o cronograma que está aí para vocês no texto que foi disponibilizado no nosso ambiente virtual. Nós temos a seguinte situação, problema que foi colocada para vocês, né? Então, se vocês pegarem lá o exercício que está no quinto módulo, ele está dizendo para nós o seguinte: imagine que um cliente procurou para elaborar um projeto na área de engenharia. Para isso, no momento da análise do escopo do projeto, que nós vimos lá no texto, todo projeto se inicia com uma definição de escopo feita entre o seu cliente e você que vai elaborar esse projeto. Nessa definição de escopo, foi definido o seguinte, que nós vamos ter como equipe envolvida nesse projeto, nós vamos ter um engenheiro sênior, um estagiário de engenharia, um técnico, né, da área de engenharia ou de uma área específica, pode ser saneamento, pode ser da área química, depende do projeto que nós vamos elaborar, e um auxiliar de serviços gerais. Também foi definido, e nós vamos colocar na planilha, quais são os salários de cada um deles, né, só para vocês conferirem aí. Tem lá o engenheiro sênior com salário de R$15.000, o estagiário R$1.200, o técnico da área, né, R$2.300, e um auxiliar de serviços gerais com um salário de R$1.500. Esse projeto ainda foi definido em termos de escopo, e na hora que você conversou com a sua equipe e para poder elaborar o seu cronograma, ficou definido também alguns pontos importantes na hora de se definir o cronograma feito lá na ferramenta Project que nós vamos fazer. Então é o seguinte, a primeira etapa vai ser um levantamento de informações que tem 4 subtarefas envolvidas dentro dessa tarefa mãe, né, que vão ser executadas, e vai ser executado por 2 técnicos, o estagiário, e vai demorar 6 dias cada tarefa, cada subtarefa dessa. A segunda etapa da elaboração de projeto terá 8 subtarefas, será executada pelo estagiário, um técnico e pelo engenheiro sênior, e cada um terá duração de 5 dias. A terceira etapa, que vai ser a digitação e os desenhos, né, do projeto, vai ter uma duração de 15 dias e será executada pelo estagiário, pelo técnico, pelo auxiliar de serviços gerais, com a supervisão do engenheiro sênior em 50% do tempo. Ou seja, esse engenheiro ele vai trabalhar 4 horas por dia somente nesse projeto. Na quarta etapa, que é a apresentação do projeto para o cliente final, ela vai durar 4 horas e vai ser apresentada pelo engenheiro sênior, né? E aí o que nós temos de situação, problema então para solucionar esse exercício? Então foi perguntado a vocês o seguinte: foi dito ainda que o valor de custo fixo da empresa ele gira em torno de R$60.000, e o faturamento médio mensal é de 250 mil, que é o faturamento médio da empresa. A comissão de venda, né, ou seja, você tem lá o pessoal do time comercial, e esse pessoal, ao realizar uma venda, né, eles ganham 2,5% do valor geral do seu projeto. Então você precisa de elaborar um cronograma desse projeto, e ao elaborar o cronograma nós vamos colocar os valores de venda desse projeto. Lembrando que é muito importante quando a gente vai elaborar um projeto, uma estimativa de custo, que a gente lembre que existem 3 preços importantes da gente levar em consideração. O primeiro é o quanto te custa a prestação do serviço, ou seja, é o que nós vamos fazer aqui usando a planilha do Excel e o Project para a gente fazer uma estimativa de custo do projeto. O segundo é o quanto que nós gostaríamos de vender esse projeto, ou seja, se eu pegar o quanto que eu gostaria de vender e o quanto me custou, obviamente a diferença é a margem que a empresa está ganhando em cima disso. Mas nós vamos mostrar aqui que existem vários custos envolvidos e esses custos não podem ser esquecidos. Mas existe um terceiro e importante também, que eu acho que muita gente esquece, que é o valor que o mercado paga.
Ou seja, não adianta nada eu colocar lá uma margem de 50%, 60%, achar que eu vou ganhar muito dinheiro, sendo que o meu produto ficou num valor final que, né, vai ser impossível do mercado adquirir, porque o mercado não paga aquele valor que eu estou querendo. Então, esse é um dilema que a gente precisa resolvê-lo, né, decifrá-lo, para poder montar o nosso orçamento, a nossa estimativa de custo. Para realizar isso, gente, nós vamos utilizar aqui basicamente duas ferramentas que são, né, o Excel, que vocês vão ver aí na tela, e o Project. O Project, se nós analisarmos, simplesmente olhar para a tela, tanto do Project quanto do Excel, nós poderemos ver que são ferramentas muito parecidas, né? Ou seja, eles possuem ali colunas e linhas que formam células que vão nos permitir colocar fórmulas e chegar ao produto final que nós queremos. Mas eles são de funções totalmente distintas, tá, gente? O Excel, ele é uma ferramenta que nos permite fazer contas, fazer análise de dados. O Project vai nos auxiliar muito na área de cronograma. Ele é muito forte para que a gente monte um cronograma e com os custos em mão eu consigo fazer um custo final do nosso projeto. Então, para iniciar, a primeira etapa para solucionar o problema que nós temos é criar uma planilha no Excel, onde nós vamos saber qual é o valor de homem-hora da nossa equipe. Então, para isso eu vou fazer com vocês aqui no Excel, onde nós precisamos de montar uma planilha, é o seguinte: quais são os profissionais que nós temos então, que foi nos colocado como problema, né? Então nós temos aí o engenheiro, né? Foi colocado, nós vamos precisar de fazer cálculo do engenheiro, do estagiário, do técnico e do auxiliar de serviços gerais. Então vamos lá, para a gente conseguir fazer esse projeto, nós precisamos de entrar no Excel e planejarmos a nossa planilha com o cálculo de custo de homem-hora. Então nós precisamos de colocar lá os profissionais envolvidos, que são o engenheiro sênior, o estagiário, o técnico e o auxiliar. Então, para isso, na primeira linha, nós vamos colocar aqui, ó, qual é o profissional que vamos calcular. Na segunda linha, então, nós vamos colocar o engenheiro sênior, o auxiliar, o estagiário e o técnico. Bom, feito isso, nós precisamos de saber então qual é o salário de cada um deles para calcularmos o valor de homem-hora de cada um. Aqui a gente pode ajustar, que nós podemos ver aqui que o texto ficou maior do que a célula, né? Basta que eu clique aqui em cima na célula que eu quero e ajuste para que caiba a palavra sem passar para a célula seguinte. Para quem não sabe usar o Excel com detalhes, se eu quisesse também eu poderia chegar aqui onde aquela cruz branca virou ali duas setinhas pretas, basta clicar duas vezes que ele já ajusta o tamanho da célula para o texto que eu coloquei. No caso do engenheiro sênior, então, foi dito que o salário dele é de R$15.000. Eu posso escrever também para aqueles que não sabem fazer, né? Não sabem trabalhar, não tem aí uma familiaridade com o Excel. Eu posso escrever simplesmente os valores de salário e depois transformar esse número em moeda, né? Então vamos fazer: o engenheiro 15.000, o auxiliar ele vai ganhar, o salário dele de projeto lá é R$1.500, o nosso estagiário ele tem um salário de R$1.200 e o auxiliar, o técnico, desculpa, tem o salário de R$2.300. Então, para transformar isso aqui, nós vamos marcar, né? Como é que eu marco? Para quem não tem a familiaridade, clica na primeira célula e puxa o mouse para baixo e podemos então clicar aqui com o botão da direita e nós vamos formatar a célula. Nós podemos perceber que aqui na primeira opção à esquerda está número e numa das opções que tem aqui é moeda. Então na hora que eu clicar em moeda, ele transformou todos aqueles números que eu tinha colocado já
em moeda para nós, que está ali em 15 mil reais, 1.500 reais, que são os valores de salário. Feito isso, gente, é de extrema importância que lembremos que existe uma coisa que eu já vou acrescentar aqui no Excel, que chama-se encargo social. O que são os encargos sociais? São as obrigações que a gente tem de pagamento quando a gente contrata um profissional dentro da consolidação da lei trabalhista brasileira, que é a famosa CLT. A CLT traz para as empresas aí um encargo social por volta aí, mais ou menos de 70% do valor do salário, podendo chegar até, em casos na construção civil, a 163% de encargo. Então isso é importante que nós saibamos com a empresa que estamos trabalhando, no departamento pessoal, qual é esse valor de encargo, que a gente possa compor esse preço dentro das expectativas e dentro da realidade da empresa. Nós estamos usando aqui, para efeito de cálculo do exercício, eu coloquei 100% de encargo. Então 100% de encargo, basta que eu coloque que o valor de encargo vai ser igual ao valor do salário. Então, para fazer isso no Excel, o que eu faço? Eu coloco, digito, né, o igual, o símbolo de igual, e clico na célula do salário anterior. Então, notem que aqui apareceu na coluna C, né, na linha 2 que eu estou fazendo, eu estou falando então o seguinte, que o valor do encargo é igual ao conteúdo do valor que está na célula B2. Feito isso, basta que eu dê um Enter, ele já repete para mim, né, o valor que está lá. Como é que eu faço isso para as demais células? Eu vou pegar aqui onde tem esse quadradinho que está aqui na célula, eu venho com o mouse, note que a seta branca vai transformar-se em uma cruzinha preta. Eu clico no mouse com o botão da esquerda do mouse e puxo e marco todas as células que ele já repetiu todos esses valores para os encargos sociais. Pois bem, então o valor que eu tenho que calcular aqui agora, que é o valor total de custo, né, do nosso profissional dentro do nosso projeto, vai ser o valor do somatório entre o salário e o encargo. Como é que eu faço essa forma? De uma forma bem simples aqui no Excel. Eu coloco o valor de igual. Toda vez que eu colocar um igual no Excel, ele entende que eu estou inserindo uma fórmula de cálculo. Então eu vou falar com ele o seguinte, olha, some para mim, então eu vou falar, olha, eu quero que a minha operação vai ser igual o conteúdo que está na coluna B2 mais o conteúdo que está na coluna C2. O que ele vai fazer para mim? Ele já vai me dar o resultado desse somatório. Preciso de fazer todo esse cálculo de novo lá para o pessoal de baixo? Não, nós podemos fazer igual nós acabamos de fazer no valor de operação dos encargos, né? Eu posso marcar lá onde é que está aquele quadradinho preto, venho com o mouse, onde é que é uma cruz branca, essa cruz branca se transformou numa cruzinha preta, eu clico com o botão da esquerda e puxo. Então tá ali, o engenheiro que tem um salário de 15 mil reais, ele tem um custo para a empresa mensal de 30 mil reais. O auxiliar, 3 mil, o estagiário, 2.400 e o técnico de 4.600 reais. Acabou aqui? Não. Porque todas as vezes que nós formos fazer um projeto, nós precisamos de vender o valor de homem-hora. Ou seja, esse aqui é o valor de custo de um profissional por mês para a empresa. Então, como é que eu vou fazer o custo de homem-hora? Eu vou pegar aqui, custo de homem-hora, né? Homem-hora. E vou fazer o seguinte, eu vou pegar com que esse valor que esteja aqui do custo, eu vou dividir pelo total de horas úteis trabalhadas. Por que eu estou falando horas úteis, chamando essa atenção? Porque se eu colocasse do valor da CLT, que é 220 horas, eu estaria considerando aí descanso remunerado, que é o meio-dia de sábado, domingo e feriado. Só que quando eu vou prestar um serviço para um cliente, gente, eu não posso cobrar deles sábados, domingos e feriados, a não ser que sejam horas extras. Então, se eu fizer essa divisão por 220, eu estou diminuindo o valor da minha hora, homem-hora. Então, é importante que a gente divida por horas úteis trabalhadas. Se formos trabalhar pensando em dias de semana, né, de 8 a 6 da tarde, nós estamos falando o quê? De 5 dias, vezes 8 horas por dia, vezes em média, né, nós estamos falando aí de 4 semanas no mês. Então nós teremos 160 horas trabalhadas. Ou se a sua empresa trabalhar aos sábados durante 4 horas, você vai poder
calcular por 176 horas, que seriam as 4 horas ainda no sábado. Então isso já está tudo escrito e também estou só acrescentando aqui ao vídeo para que você confira o que está escrito com vocês. Então, como é que nós vamos fazer? A mesma coisa que eu fiz no total de custo. Igual, vou pegar o valor da hora, né, que está aqui do total de custo que a gente tinha, que é o salário mais o encargo, e vou dividir por essas horas. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, se eu colocar por 160 horas, eu vou ter que o valor da hora do nosso engenheiro é de 187 horas e 50 centavos. Vou fazer a mesma coisa, vou puxar aqui igual eu fiz anteriormente. Então eu tenho agora que o custo de homem-hora, de uma hora do meu engenheiro é de 187,50, do meu auxiliar de 18,75, do estagiário de R$15 e do técnico de 28,75. Com isso aqui em mãos agora, nós podemos passar lá para a nossa planilha do Project, onde nós precisamos de montar o nosso cronograma. Porque quando eu monto o nosso cronograma, aí sim nós vamos calcular quantas horas que eu vou ter de trabalho de cada profissional desse para que eu tenha o valor do nosso projeto. Então, mudando para o Project, igual eu falei com vocês, na hora que a gente abre, nós vamos ter essas células aparecendo com o Excel, mas ele não funciona como Excel, ele não faz essas contas que nós fizemos no Excel. Então, como é que nós vamos fazer aqui no Project? A primeira coisa que eu preciso de fazer é, quando eu for lá em cima, existe aqui uma abinha, né, escrito projeto. Eu vou clicar nessa aba para que eu dê ao Project algumas informações do meu projeto, como por exemplo, qual é a data de início desse projeto. Então, se você já tem alguma coisa prevista ou você quer colocar, eu vou colocar aqui, por exemplo, nós estamos aqui no dia 5, eu vou colocar que esse projeto iniciaria no dia 12, só por uma questão de organização. Às vezes eu não sei ainda a data de início, poderia deixar ali no dia 5 para que eu fizesse todo esse cálculo e chegasse nessa data final. Feito isso, eu vou dar um ok, que eu já disse a ele qual é o início do meu projeto. Eu vou clicar nessa aba que tem aqui, nesse ícone que está aqui, de alterar período de trabalho. Qual é a vantagem desse ícone? Primeiro aparece para nós um calendário, onde ele está dizendo que eu posso usar um calendário padrão ou criar um novo calendário. O calendário padrão dele está sendo dito aqui, ó, período de trabalho. Ele considera de 9 a meio-dia e de 13 às 18. Isso é uma característica particular de cada empresa, né? A gente pode mudar isso quando eu entrar aqui embaixo em opções. Na hora que eu entrar em opções, ele te pergunta, ó, a semana sua começa que dia? No domingo? Eu posso falar, não, ela começa na segunda-feira. E o seu ano fiscal começa em que ano? Isso também muda, porque tem empresas que o ano fiscal não é de janeiro a dezembro. Ele pode começar de outubro, pode começar em outro mês, né? E é importante que quando colocarmos aqui, gente, vocês podem ver que aqui está assim, novas tarefas criadas, agendada manualmente. Eu vou colocar isso aqui automaticamente. Vocês vão entender na hora que eu fizer o cronograma, que é importante de colocar automaticamente, que eu vou trabalhando o meu cronograma e ele ajusta o cronograma de acordo com as datas que eu preciso colocar. Quantas horas por dia que você considera a hora útil? Se eu trocar isso aqui, porque ele entende o seguinte, dentro do que você definiu, que aqui está dizendo, começa de 9 e termina às 18, ele está entendendo que esse é seu período de horas úteis. Fora disso, ele iria calcular horas extras. E aí eu posso colocar aqui também dentro do meu calendário, que ele nos mostra aqui um calendário real, né? Eu poderia cadastrar aqui, por exemplo, feriados, né? Natal, Réveillon, Semana Santa, Carnaval, ou seja, dependendo do período que eu vou colocando quais são as exceções que existem ao meu calendário e ele vai trabalhar isso para mim de forma que o meu calendário fique igual ao calendário nosso real aqui no Brasil, no caso, né? Notem que aqui ele já está nos mostrando que dias úteis para ele é de segunda a sexta e ele vai considerar sábado e domingo como hora extra. É isso mesmo que eu quero a princípio. Eu vou dar um ok, tranquilo. Eu preciso então cadastrar aqui os meus recursos, né, gente? Então eu volto aqui a abinha para a tarefa. Note que aqui ao lado aparece gráfico de Gantt. Eu vou clicar aqui
e vou trabalhar aqui em planilha de recursos. O que é planilha de recursos? Eu vou cadastrar aqui então aqueles profissionais que eu fiz o cálculo lá no Excel. Aqui já existe uma facilidade interessante. Eu posso ir lá no meu Excel, onde já estão digitados os meus profissionais, eu marco, né, os profissionais, ou seja, eu clico na primeira célula e puxo, e vou dar aqui então um famoso Ctrl C, que eu quero copiar esse conteúdo. Assim que eu colocar um Alt Tab, eu volto lá para a minha planilha, para a meu planilha de recursos do Project. Eu marco a primeira célula e dou um Ctrl V. Então ele já digitou para mim qual é a minha equipe. Aqui nós estamos com uma equipe pequena. Você poderia falar assim, pô, mas eu poderia ter digitado isso aí porque são poucos profissionais. Sim, mas se você tiver numa obra onde você está gerenciando 1.500 profissionais, é muito mais fácil, já uma vez que eu já criei, eu copiar e colar do que eu ficar fazendo isso tudo de novo. Então aqui ele já está me perguntando outra coisa, olha, qual é o valor de taxa padrão de cada profissional desse? O que é essa taxa padrão? Note que ele já falou que isso aqui é unidade de trabalho, então ele está colocando valor por hora. O que é esse valor por hora? É exatamente o cálculo que a gente fez lá no Excel do seu custo de homem-hora. Na hora que eu fizer aqui também, copiei o valor de cada um deles, voltei lá no Project e cliquei no Ctrl V, ele já deu para mim então todo o cálculo que eu fiz no Excel já está colocado na nossa ferramenta no Project, e agora precisamos de cadastrar o nosso cronograma. Quando voltarmos aqui então, acabei de fazer minha planilha de recursos, eu vou entrar aqui então no gráfico de Gantt, que é aquele primeiro que eu tinha colocado. Então eu preciso de pegar agora quais são as tarefas que eu vou realizar dentro daquele plano que nós fizemos. Então o plano nos mostra o seguinte, né, gente? O projeto como um todo, então nós vamos começar aqui na primeira linha, né, na primeira célula, onde é que está ali o nome da tarefa, nós vamos chamar de projeto geral. O que é o projeto geral? Ele vai me dar um resumo de todo o meu projeto. Lá naquele escopo que foi definido, ficou definido o seguinte, que a primeira etapa ela chama-se levantamento de informações. Então nós vamos levantamento de informações. Ok. Ajusto aqui, ele já ajusta para nós, né? Podemos colocar, então tá lá. Levantamento de informações. Quantas subtarefas nós vamos ter dentro de levantamento de informações? Devido ao escopo que a gente tinha, nós vamos ter então são 4 subtarefas que nós vamos cadastrá-las aqui. Subtarefa 1, subtarefa 2, subtarefa. Opa, só corrigir aqui porque eu escrevi errado. Então vamos colocar subtarefa 3 e subtarefa 4. Essas subtarefas poderiam ter nomes, né, gente? Estou falando levantar a informação do comercial, levantar a informação do financeiro, levantar, então assim, eu estou chamando de subtarefa por ser uma coisa mais genérica. Note uma coisa importante então da gente fazer aqui agora. Essas subtarefas, elas fazem parte de uma tarefa mãe chamada levantamento de informações. Como é que nós vamos jogar isso lá para dentro? Então eu tenho aqui o número das linhas, então está aqui 3, 4, 5 e 6. Eu vou marcar essas linhas e vou vir aqui em cima, onde é que vocês estão vendo que tem duas setinhas, um para a direita e um para a esquerda. Aqui está dizendo o seguinte, se eu colocar lá recuar tarefa à direita, recuar tarefa à esquerda. Se eu jogar no recuar tarefa à direita, olha o que vai acontecer. Ele já mostra para mim aqui no gráfico de Gantt que todas essas subtarefas fazem parte de uma tarefa mãe chamada levantamento de informações. Então, eu posso falar aqui então que também esse levantamento de informações ele faz parte do meu projeto geral. Então, da mesma forma, eu marco a linha 2 e jogo lá para dentro de projeto geral. Então, se eu fechar aqui, né, onde é que tem um menos, lógico que o projeto geral ele só está dando um resumo. Cliquei aqui para ele detalhar, ele está mostrando que existe um levantamento de informações. Se eu clicar mais uma vez, ele vai nos mostrar todas as subtarefas do levantamento de informações. Mas o nosso projeto ainda tem outras etapas.
A segunda etapa é a elaboração do projeto. Então vou clicar aqui na linha e vou colocar elaboração do projeto. Então na elaboração do projeto, né, nós vamos ter quantas subtarefas? Se a gente for lá no nosso escopo, ficou definido que aqui nós temos então 8 subtarefas. Então nós vamos colocar subtarefa 1, subtarefa 2. Se eu quiser simplesmente marcar aqui, gente, eu preciso de 8, né? Eu posso marcar onde é que tem um quadradinho aqui. Eu puxo, então 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nota que ele vai vir como 2, mas eu posso simplesmente aqui agora entrar e corrigir para 3, para 4, e aí pode tornar a sua digitação mais rápida, né? No Excel isso é automático, aqui no Project não é automático, por isso que eu falei que nós não podemos entender que o Project funciona exatamente como funciona o Excel. Então, feito isso, nós temos aí as 8 subtarefas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lembrando que elas fazem parte da subtarefa elaboração de projeto, que por sua vez faz parte da... Opa, ele volta aqui porque na verdade eu vou colocar aqui que ele faz parte do projeto, né? Então, note que aqui aconteceu um erro, porque na hora que eu cliquei, ele foi colocado que o subtarefa elaboração de projeto está dentro da tarefa levantamento de informações. Então, como é que eu tiro? Eu coloco à esquerda, ele volta lá, então, pra gente à esquerda e tira. Então, eu estou aqui com a subtarefa 2, subtarefa 1, desculpa, eu vou voltar porque ela está errada aqui, né? Peraí, isso aqui na verdade eu joguei, foi até bom de acontecer para vocês verem como que conserta. Então, eu marco da linha 8 até a linha 15, eu vou julgar dentro de elaboração de projeto. Então, agora sim está certo. Eu apago aqui, todo mundo está dentro de um projeto geral. Feito isso, ainda falta eu cadastrar no nosso projeto qual seria a digitação e desenho, que seria uma outra etapa do projeto, e desenho. E que aqui não tem subtarefas, né? Ele é uma tarefa grande. E aqui a apresentação. Ok, então todo o meu projeto está cadastrado, eu posso detalhá-lo, né, colocando aqui cada projeto. Agora, o que falta a gente fazer? Nós simplesmente cadastramos todas as etapas e subetapas do nosso projeto. Mas note que aqui nós temos quantos dias cada subtarefa dessa vai funcionar. Gente, nós não trabalhamos em dia, nem aonde eu coloquei o título de levantamento de informações, de elaboração de projeto. Nesse caso aqui eu não tenho subtarefa, sim. Porque aqui é um resumo das subtarefas. Então, quando a gente foi lá no nosso escopo, verificamos que na primeira etapa nós dissemos o seguinte: cada subtarefa vai demorar 6 dias. Lembre que lá, quando a gente fez a formação do projeto, a gente falou que ia ser agendado automaticamente. Aqui é que vai ser a grande vantagem, que note que como eu fui lá e dei aquela informação do projeto, eu disse que os projetos começariam no dia 12. Então, note que ele já colocou para mim, que começa dia 12 e termina quando? A princípio, todo mundo dia 12. Aqui ao lado ele está desenhando para nós o cronograma, mas porque nós não dissemos ainda quantos dias demora cada tarefa. Então, aqui eu posso vir aqui agora e falar que essas tarefas, subtarefas, vão demorar 6 dias. Se todas são iguais, eu posso vir aqui, colocar que todas são 6 dias. Só que vai ter um problema, né, gente? Por quê? Porque nós vamos ver aqui o seguinte, que cada subtarefa dessa, quem que vai realizar a tarefa? Então, note que aqui eu tenho o nome dos recursos. Nessas subtarefas aqui, nossa primeira etapa, que é de levantamento de informações, aqui está até, corrigir aqui um português está com A, né? Vou colocar aqui levantamento de informações. Nós vamos então ter quem vai trabalhar aqui. Então nós temos lá definido o estagiário, o técnico 1 e o técnico 2. Então nós temos 2 técnicos, nós precisamos inclusive cadastrar na nossa planilha de recursos aqui mais um técnico. Então nós vamos chamar esse aqui
de técnico 1 e colocar mais um aqui, técnico 2, cujo valor é exatamente igual ao do de cima ali, que os dois têm o mesmo cargo. Então ótimo, e agora eu vou entrar lá na minha planilha, lá no meu project, desculpa que não é uma planilha, né, que isso aqui é uma ferramenta, volto lá ao meu gráfico de Gantt. Então eu vou colocar aqui, quem vai trabalhar na minha primeira? Então vai ser o estagiário. Note que eu venho aqui em nome de recurso, clico aqui na linha que eu quero colocar, vai aparecer para mim todos os recursos que eu cadastrei. Então eu tenho os dois técnicos e o estagiário trabalhando nessa tarefa. Quando eu marcar de baixo aqui, gente, o que vai acontecer? Preste bem atenção no que o project vai nos dizer. Se eu disser que essa aqui também é o estagiário e os dois técnicos, ele vai dar um erro aqui para nós. Por que ele está nos dando esse erro? Se a gente clicar aqui, nós vamos ver. Ó, ele está dizendo, você tem recursos iguais atribuídos em duas tarefas ao mesmo tempo, no mesmo dia. Não tem como isso acontecer. Então o que nós vamos precisar fazer? Note que aqui, antes do nome de recurso, nós temos aqui predecessoras. O que é esse predecessor? Nós vamos dizer o seguinte, se esse pessoal aqui, que é a minha equipe que está trabalhando, ela também está na primeira etapa, então ela só pode começar a trabalhar depois que essa etapa acabar. Então eu vou dizer o seguinte, qual é o número da linha dessa etapa? É a linha 3? Eu venho aqui e digo que a linha 3 é predecessora da linha 4. Então percebam que no nosso cronograma ele está dizendo, ó, eu vou trabalhar 6 dias. Note que ele pulou o sábado e domingo, porque ele não considera sábado e domingo dia útil, né? Começou o sexto dia aqui na segunda-feira e aí sim eu começo a segunda etapa. Isso também vai acontecer, gente, nas outras. Se eu quero falar e a equipe é a mesma, eu posso puxar sem problema algum. Só que aqui eu vou falar qual é o predecessor dessa aqui. Note que aqui deu erro, né? Porque esses caras estão começando no mesmo dia. Então eu vou colocar que a linha 4 é predecessor dessa e a linha 5 é predecessora dessa. Eu jogo todas as tarefas para frente, né? E tenho a equipe trabalhando. Note que aqui já começou a mudar. Por quê? Porque se cada tarefa aqui está demorando 6 dias, nós vamos ter um total de 24 dias. E ele já disse para mim automaticamente, essa é a vantagem do agendamento automático, né? Que começa dia 12 do 3 e vou terminar no dia 12 do 4. E nota que eu posso ver até a hora aqui, porque eu poderia agendar a hora, né? Bom, feito isso, eu tenho a minha primeira, né, tarefa, que seria o levantamento de informações. Preciso de fazer agora também a segunda tarefa, que é a elaboração do projeto. A elaboração do projeto ficou definido que cada subtarefa vai demorar 5 dias. Então eu venho aqui e coloco 5 dias. Note que aqui, gente, então, todas as tarefas estão com a mesma duração. Isso aqui poderia variar, né? Não muda nada. Eu só entraria ali e colocaria os dias de cada uma. Vou lá e olho quem é a equipe que vai trabalhar aqui. Então na elaboração do projeto nós temos o estagiário, o técnico 1 e o engenheiro. Então continua o estagiário, o técnico 1 e o engenheiro sênior. Vai dar problema lá em cima? Vai. Por quê? Porque nós temos o estagiário e o técnico também trabalhando. Então eu vou dizer o seguinte, essa etapa, né, ela só vai poder começar na hora em que a primeira etapa acabar. Até porque eu só posso elaborar um projeto depois que eu fiz todo o levantamento de informações, que era a tarefa anterior. Então eu vou dizer o seguinte, essa tarefa aqui, ó, a linha aqui é a linha 6. Então a predecessora dessa é a linha 6. Aqui vai ser quem? A linha 8. Porque essa equipe aqui da tarefa, né, subtarefa 2 é a mesma da subtarefa 1. Então a linha aqui é 8. Eu vou colocar 8. E como a equipe aqui é a mesma, também vou puxá-la para baixo, né, até a subtarefa 8. E vou simplesmente adequar ali então minhas predecessores. Aqui é 9, aqui é 10, aqui é 11, aqui é 12, aqui é 13 e aqui é 14. Feito isso, vou puxar aqui nessa linha que divide a nossa cronograma. E o desenho do cronograma vai sendo feito aqui ao lado, ó. Então o que tá aqui em data está sendo feito um desenho desse cronograma aqui ao lado.
Falta o quê? Digitação e desenho do nosso projeto. A digitação e desenho ficou definido que nós vamos demandar aqui 15 dias. Então vou colocar 15 dias. Quem vai participar dessa etapa? Então nós temos como etapa o estagiário, o técnico 1, o auxiliar e 50% do engenheiro. Então aqui, gente, olha, nós vamos marcar o auxiliar, o técnico 1, o estagiário e o engenheiro. Porém, o engenheiro em 50% do tempo. Então nós vamos botar o mouse em cima aqui do nosso nome de recurso, clicar 2 vezes. Ele vai abrir para nós aqui todas as informações dessa tarefa que nós estamos fazendo. Nós podemos vir aqui nessa aba que está escrito em cima, recursos, e no caso do engenheiro sênior, ao invés de colocarmos aqui que ele vai ter a unidade de 1, nós vamos colocar a unidade de meio, porque esse 1 corresponde, na verdade, àquelas outras 8 horas úteis que nós colocamos. Aqui não vai trabalhar 8 horas úteis, vai ficar em 50% do tempo por dia, ou seja, 4 horas. Então nós vamos colocar que é meia unidade. Colocamos como meia unidade, ele vai fazer então o cálculo ali, né? Aqui nós temos que voltar, porque eu botei meia, nós temos que colocar que são 15 dias. Preste atenção, porque o project, como eu mudei lá que ele está com a unidade de meia e a gente tinha falado que era 15 dias, ele aumentou para 30 dias. Então você tem que dizer a ele que realmente é aquilo ali que você quer que o engenheiro trabalhe. Só para conferir, eu volto lá, cá todo mundo com 1 e o engenheiro com meio-dia. Existe aqui alguma inconsistência de recursos também, por quê? Porque eu só vou conseguir fazer isso aqui, como a equipe aqui possui recursos que foram usados aqui, né? Então eu preciso de acabar a subtarefa de elaboração de projeto para eu fazer a digitação e desenho do projeto. Então vou colocar que o meu predecessor aqui é a linha 15, e aí eu elimino aqueles problemas. E a apresentação ela vai ser feita pelo engenheiro sênior, e também vai demorar aqui, né? Aqui eu poderia colocar aqui meio-dia, igual eu coloquei lá nas horas. Eu poderia entrar nas horas e mudar para meio-dia, ou posso colocar em horas. Meio-dia seria 4 horas. Então eu posso colocar ali 4, escrever horas, ele também vai aceitar. Mas também vou dizer que mesmo aqui ele não tendo dado problema, eu vou dizer que como é que eu coloquei meia hora e o engenheiro aqui está meia hora, ele entendeu que ele faria isso de manhã e à tarde, mas não. Para eu apresentar, eu preciso de acabar o desenho do projeto. Então eu vou colocar aqui, essa tarefa depende da digitação do projeto, e aí sim o meu cronograma está pronto. Feito isso, gente, para a gente ter o nosso valor de venda, nós vamos fazer assim, de venda não, de custo. O que eu preciso de fazer? Nós temos aqui adicionar nova coluna. Eu vou clicar aqui, note que abre para mim várias possibilidades, mas eu vou colocar aqui custo. Então vejam, quando eu coloquei custo, eu tenho quanto vai ser o custo de cada tarefa dessa e quanto é o custo total de mão de obra na execução desse projeto. Então esse projeto, se eu fechar aqui agora, ó, ele está me dizendo, ele vai demorar 79 dias e meio, né? Ou seja, porque nós temos aqui o final com meia hora, e vai me custar R$ 107.420, que é o valor final do nosso projeto, dentro do que eu coloquei aqui como escopo do projeto, né? Feito isso, gente, nós precisamos então de fazer agora o nosso cálculo de final, né? No custo valor final estimativo de venda para o cliente. Como é que eu vou fazer esse valor de venda? Além desses valores que foram calculados aqui, lá no Excel também, a gente pode olhar no exercício que vocês têm, que foi colocado para vocês. Nós precisamos de fazer o cálculo então de valor variável. Qual que é o cálculo de valor variável? Nós temos como valor variável os impostos e comissões que serão pagas dentro do nosso projeto. Quais são esses impostos? Se vocês forem lá no texto de vocês verão que os impostos então são esses que eu estou colocando aqui no Excel, né? Então nós temos 5% de SSQN, uma vez que nós estamos trabalhando em Belo Horizonte, né? 0,65% de PIS, 3% de COFINS, contribuição social 1,08% de contribuição social, o imposto de renda de pessoa jurídica, que já está aí 1,2%, a comissão, que é 2,5%, e então
na hora que eu somar todos esses impostos, eu ainda tenho que acrescentar o nosso preço final, um valor de 13,43% de imposto. Para cálculo da taxa de marcação, né, que é o que a gente vai fazer, nós já temos que falar o seguinte: qual é o valor, a contribuição fixa média, né, dos nossos receitas em relação às nossas despesas. Então nós dissemos o seguinte, que lá no exercício diz a vocês que a contribuição final, né, ela vai ser igual o valor que eu tenho de faturamento de custo médio, né, que é de 60 mil reais, está lá, dividido por 250 mil, que é o faturamento da empresa médio, né, mensal. Na hora que eu fizer esse cálculo de 60, e obviamente, como eu quero fazer isso em valor percentual, eu posso fazer no meu cálculo aqui e colocar que vai ser 60 mil dividido por 250 mil vezes 100, porque eu quero isso em valor percentual. Então, eu fiz um erro aqui, então peraí, igual, abre parênteses, 60 mil dividido por 250 mil, que é o meu custo, né? Fecho parênteses, vezes 100, e aí eu tenho o valor percentual, que vai ser em torno de 24%, que é o quanto que isso aqui, se eu quiser colocar isso aqui no valor, né, em todos esses valores aqui, se eu quiser colocar, a mesma forma que eu fiz lá em cima para colocar em formato de moeda, eu posso vir aqui, formatar a célula, e vou falar que eu quero isso aqui em termos de percentual, né, porcentagem. Só que aqui, como ele jogou lá por 100, né, gente, então eu tenho que falar que é 5%, 0,65%, né, 3%, senão você vira que ele multiplicou tudo ali e deu o valor maior do que a gente queria. Então, aqui é 1,20%, aqui 2,5%, e aqui é a soma, né? Se eu quiser fazer um somatório, ó, eu posso falar que isso aqui vai ser igual a só esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Então aí eu já faço com que o Excel faça a soma para mim, ele vai me mostrar os 13,43. Aqui nós fizemos aquele formato lá e chegamos que vai ser 24%, que é os 60 mil dividido por 250 mil vezes 100, né? Ele vai dar para mim 24%. Para fechar, nós precisamos de calcular então a nossa taxa de marcação. A taxa de marcação, a fórmula também está lá para vocês, que vai ser 100 dividido por 100 menos esse percentual que está aí. Então como é que nós vamos fazer isso no Excel? Vai ser 100 dividido por, abre parênteses aqui, aliás, eu vou fazer dividido por 100 menos, eu posso fazer um outro parênteses aqui, porque aqui eu vou somar todos aqueles valores que eu tenho lá, né, que quais são? Os 13,43% que eu tinha, né, mais os 24%, que é a minha taxa de marcação, mais uma margem que eu quero ganhar, que no exercício de vocês está falando que é 30%. Então, repetindo, aqui eu vou ter 13,43, que é o valor de imposto que eu preciso de pagar. Aqui é a contribuição, né, do meu faturamento, do meu custo em cima do meu faturamento. E aqui 30% de margem, que é o que eu quero ganhar no final. Então, feito isso, eu tenho aqui uma taxa de marcação de 3,073, né, que é o que eu preciso de 0,703, que eu vou então multiplicar, porque aqui quando eu cheguei naquele valor lá do meu project, que era de 107.420, é o meu valor total do meu projeto. Então qual vai ser o valor da minha estimativa de custo, né? Valor do orçamento final. O que eu vou fazer então? Vai ser igual a taxa de marcação vezes o valor que eu tenho do project lá, que é 107.420 reais. Posso vir aqui, vou formatar mais uma vez, né, a célula para eu falar que isso aqui é uma moeda, e aí eu tenho o valor final de venda do meu projeto. Posso ter feito algum cálculo aqui, algum número, algum arredondamento, algum
Posso ter colocado algum recurso a mais para poder ficar um pouco diferente aí do projeto que está no livro, né, no módulo 5. Mas vocês podem perceber que dessa forma nós chegamos ao nosso valor final do orçamento, que é aquele que nós estamos procurando aí no nosso módulo 5. Espero que o vídeo seja proveitoso aí para vocês, que vocês consigam entender como que foram montadas essas planilhas para que a gente chegue ao valor final e você saiba fazer isso. Estou às ordens, né, de vocês aí. O meu e-mail para vocês lembrarem é o cpessoa@fumec.br. Se tiver uma dúvida, pode me procurar, que teria o maior prazer em ajudá-los a resolver o problema. Valeu, esperamos você no próximo vídeo.